Bom dia, irmãs. Mais um domingo para a glória de Deus, com o sol lindo brilhando lá fora e agradecendo realmente a Deus por mais uma semana que transcorremos, em que ouvimos coisas tristes, mas também podemos sentir o amor, a proteção e as misericórdias de Deus renovadas realmente a cada manhã. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque mesmo à distância podemos sentir, Senhor, a comunhão de uns com os outros. Obrigado, Senhor, pela sua palavra estar chegando a nós de diferentes formas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, compassivo, amoroso, e que nós temos certeza, Senhor, que mais uma vez nos trará a sua palavra para nos edificar e para que possamos viver e passar por todos esses períodos difíceis na confiança, Senhor, das tuas promessas. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é a nossa lição 15 já sobre a conquista da Terra Prometida e nós teremos somente mais uma lição desse livro, né? Mas quanta coisa nós pudemos aprender neste percurso realmente com Josué. E hoje, o tema da nossa lição é Dá-me este monte. Nós vamos ver um episódio, né, muito interessante em que Caleb, que era o veterano das guerras, que foi um dos espias junto com Josué, ele então pede a porção da terra para ele que havia sido prometida, né, o Monte Hebron. Então vamos abrir nossa Bíblia em Josué, capítulo 14, dos versos 6 a 15. Tá bom? Vamos ler. Josué 14, versos 6 a 15. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Naquele dia, Moisés jurou, dizendo: Certamente, a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me em vida estes 45 anos, e isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força, então, era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebron como herança. Assim, Hebron ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverar em seguir o Senhor, Deus de Israel. O nome de Hebron era anteriormente Kiriate Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaqueus, e a terra descansou da guerra. Então nós vemos aqui que Caleb chega, né, se aproxima de Josué e lhe pede o Monte Hebron, o monte que Moisés tinha prometido a ele. Vocês sabem aquela história quando Moisés manda 12 espias, um de cada tribo, para estar vendo a terra, né, que eles queriam conquistar, que Deus prometera para eles, e esses espias voltam, 10 deles dizem que os israelitas iriam ser feitos como gafanhotos, que eles não tinham chance nenhuma, né? Mas 2 espias, Josué e Caleb, dizem que não, Deus vai nos dar essa terra, né? Haviam gigantes lá, que eram os anaqueus. E por conta dessa situação, Deus
ordenou que aqueles 10 espias, que todo aquele povo que não acreditou em Deus, né? Não creu nele, que eles não poderiam ver a terra, mas que aqueles dois, né, Josué e Caleb, esses sim, veriam a terra. E prometeu a Caleb que ele teria, a tribo dele teria aquela terra onde ele pisou. Então, essa era uma promessa que Caleb durante muitos anos havia guardado, né? E Deus, ele é assim, ele faz grandes promessas para nós, fez grandes promessas para Israel, faz grandes promessas para nós, e essa é a característica dele em seu relacionamento conosco, né? Ele se dá através das promessas. Promessa, o que que é? É o anúncio de algo que será cumprido, e quem promete dá provas ou apresenta garantias de cumprir o que prometeu. Deus, ele fez essa aliança com nós, os pecadores, e ofereceu o que em garantia? A si mesmo, né? Através do seu Filho. Suas promessas estão registradas aqui na palavra de Deus, mas essa palavra, ela também revela que o povo de Deus deve buscá-lo e pedir a ele que cumpra como prometido, né? Não é uma coisa passiva. Ele prometeu, eu vou ficar aqui parada esperando essa promessa que não, é um relacionamento. Deus estabelece essa relação entre o homem e ele, né? As promessas que o Senhor nos fez são colocadas dentro desse contexto de relacionamento com ele. Então, ele vai nos abençoar, mas nós precisamos buscá-lo para que sejamos abençoados. Ele nos oferece tudo o que é, mas ele quer que nós nos acheguemos a ele, né? Existem várias promessas que a gente gosta, né? E a gente cita, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que fazem o quê? Amam a Deus, fazem algo, né? Eles amam a Deus. Então, por isso as coisas cooperam para o bem. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 10, diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós gostamos da promessa, lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida de você. Mas esquecemos do primeiro versículo aí, do versículo 6, né? Que diz: humilhai-vos, pois, perante a potente, debaixo, né, na verdade, da potente mão de Deus. Significa o quê? Que você tem que se humilhar, lançando sobre ele a sua ansiedade. Não achando que você tem condição de resolver, né? Não procurando formas para resolver ou pessoas para resolver, mas humilhando-se, dizendo: sou impotente, Senhor, por isso estão nas suas mãos as minhas dificuldades, as minhas necessidades, e portanto, Senhor, cuida de você, porque você se humilhou e lançou, e aí vem o cuidado dele por nós. Então, as promessas de Deus são todas oferecidas a nós, mas ele quer que nós nos acheguemos a ele. Caleb, então, pede a Josué um monte que havia sido prometido por Deus através de Moisés há 45 anos antes. Ele esperou pacientemente, e quando chegou o momento, ele pediu o monte, e Josué disse a ele que era para ele se reunir com a sua tribo, e eles iriam então conquistar essa terra. Deus prometeu, Caleb reivindicou, e o que aconteceu? Josué deu, né? Caleb precisou ir até lá, tirar os anaqueus e tomar posse. Então, quando ele recebeu essa terra, né? Ele não também ficou sem ter nada o que fazer. Ele, na verdade, ele teve que ainda batalhar por ela. Havia ainda anaqueus lá, resistentes, e ele sabia que ele ia ter que lutar por essa promessa, né? Mas ele também sabia que Deus, que havia prometido a ele, estava entregando na mão dele, né?
Bom, as guerras de Canaã, elas tinham terminado. Eles quebraram essa espinha dorsal dos cananeus. Então foram as guerras mais importantes que essa coligação de todas as tribos fizeram, né? Eles tinham o principal, eles já tinham conquistado. E agora era um trabalho para as tribos individualmente irem conquistando as terras, os focos de resistência ainda. Então, Josué iria agora distribuir essas terras. E antes que ele começasse a fazer essa distribuição, né, ele já tinha 3 tribos que tinham pedido para ficar com as terras antes do Rio Jordão, que serviam melhor ao gado e tudo, né, que eram as tribos de Ruben, Gad e Manassés. E na ocasião ele disse: vocês podem ficar com essas terras, mas vocês vão lá ajudar a gente a conquistar as demais. E eles foram. Então essas terras já eram desses 3. E aí Caleb vem pedir a sua promessa. É como se ele dissesse: bom, tudo bem, mas antes de começar, né, tem algo ainda do passado aqui para resolver, né? Nós vemos que lá em Números, capítulo 14, versículo 24, está essa promessa, né? Diz assim: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Essa promessa se referia a Hebrom. Na época, esse lugar chamava Kiriat Arba. Arba vem de pai dos anaqueus, que eram esses gigantes, né? E é exatamente a terra onde Caleb tinha pisado. Então, nós vemos aqui o cumprimento realmente dessa promessa feita a Caleb. Agora, tudo, nós sempre temos dito aqui, tudo que está escrito aqui na Bíblia, tudo que Deus tem revelado, né, na sua palavra, serve para nosso dia a dia, né? Serve para a nossa vida aqui. Então, nós temos que olhar para algumas lições que esse episódio aqui de Caleb e pedindo esse monte para Josué revelam para nós. Então, a primeira dessas lições é que Deus tem feito muitas e preciosas promessas aos que perseveram em segui-lo. Deus fez muitas promessas para nós. Elas estão repletas na sua palavra. E Ele nos prometeu nos abençoar, Ele prometeu nos perdoar, Ele prometeu seguir conosco, né? Mais do que um monte, Deus prometeu para nós um mundo vindouro. Novos céus, nova terra, imortalidade, glorificação, perfeição absoluta. Todas essas coisas o Senhor prometeu para nós, né? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz: seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, esses versículos aqui mostram que Deus nos prometeu nos tornar participantes dessa natureza divina. Nos prometeu novos céus, nova terra. Então, Deus realmente tem feito a nós grandes e preciosas promessas. E esse relacionamento de Deus conosco é baseado nessas promessas. Ele nos promete, nós confiamos e tomamos essas promessas como base da nossa vida. São essas promessas que guiam a nossa vida. Eu tenho que estar com os meus olhos voltados às promessas de Deus para viver o meu dia a dia. Nós podemos dizer ao Senhor: dá-me, Senhor,
agora este monte, né? Abençoa-me para que eu possa usufruir diariamente dessas suas promessas. Então, essa é a primeira lição que nós temos, que Deus tem dado a nós, como seu povo, grandiosas e preciosas promessas. A segunda lição que ele nos traz é que todas as promessas de Deus são eficazes para nós mediante Jesus Cristo. Todas as promessas são preciosas e essas promessas são eficazes para nós, mas somente mediante Jesus Cristo. Se Deus tivesse se relacionando diretamente conosco, sem a presença de Jesus, sem o sacrifício de Jesus, a única coisa que ele poderia fazer conosco era nos destruir. A santidade de Deus, a sua justiça, a sua verdade não poderiam conviver com as criaturas pecaminosas que nós somos na nossa natureza, né? Não poderia conviver com o pecado, com a maldade, com a rebeldia do coração humano. Por isso, ele se relaciona conosco através da mediação de Cristo. Somente por meio de Cristo ele pode se relacionar conosco. Então, Caleb e os santos antigos do Antigo Testamento, eles se relacionavam com Deus dessa mesma forma. Por quê? Porque o sacrifício dos animais, né, era a figura, a tipificação do Messias. Através da morte dos animais, e os animais tinham que ser perfeitos, né, sem nenhuma mancha e tudo, o sangue deles é que dava possibilidade para esses homens se aproximarem de Deus, pedir o perdão a Deus, suplicar bênçãos, suplicar promessas, né? E nós vemos que esses animais apontavam o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Que está escrito lá em João 1:29. As promessas de Deus, então, para conosco, estão baseadas somente nos méritos de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, também é por meio dele que o amém é dado para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, todas essas promessas de Deus, ele nos dá o sim, por quê? Por Jesus Cristo. Nós só temos o sim a essas promessas por Jesus e não por nós mesmos. Isso nos traz confiança, porque muitas vezes, se a gente fosse pedir ao Senhor, né, essa promessa, olhando para nós mesmos, a gente ia ficar hesitante, né? Eu não sou nada, como é que eu posso ir lá pedir? Mas nós podemos pedir ao Senhor para que possamos usufruir dessas promessas mediante Cristo. Todas as promessas terminam com o amém de Deus, mediante Jesus. Ele que pagou o preço. E nós devemos estar muito conscientes disso, né? Deus deseja que o busquemos para alcançar as promessas garantidas em Cristo. Essa é a nossa terceira lição. Deus deseja que o busquemos para alcançar as promessas garantidas em Cristo. Caleb esperou, ele lutou junto com todo o povo de Israel, ele esperou 45 anos e ele pediu a sua promessa. E ele pede essa promessa como? Dizendo, eu ainda tenho forças para lutar, eu ainda tenho forças para trabalhar nessa terra, né? Nós também devemos buscar nossas promessas. Mas como que a gente deve buscar essas promessas? Primeiro, nós devemos buscar essas promessas com fé e ousadia. Caleb, eu imagino saindo aqui do meio de uma multidão e chegando até Josué e pedindo, Josué, lembra? Né? Dá-me este monte, porque o Senhor prometeu para mim. É importante dizer que ele vem com humildade, né? Humildemente ele pede, não é com arrogância, não é com o que se ensina em muitos lugares hoje, né? Vai lá, é quase como dizer, e aí Deus, né? Não, ele vem humildemente, mas com fé, com ousadia, né? Dizendo,
eu tenho essa promessa. O Senhor me deu essa promessa de que Ele estaria comigo todos os dias da minha vida. Portanto, Senhor, eu te peço, me abençoe para que eu sinta a sua presença nesses momentos difíceis, nesses momentos que muitas vezes eu estou aqui nas minhas incertezas, que o Senhor me deixe claro na minha mente essa promessa maravilhosa de estar comigo todos os dias. Esse, por exemplo, é uma oração com humildade, né? Eu vejo que a ousadia sem humildade vem sempre na questão dos bens materiais, né? O Senhor prometeu que é cumprir, né? Você próspero, e totalmente equivocadas. Um coração que conhece a palavra de Deus, que conhece as promessas de Deus, que conhece Deus, não chega para ele com arrogância, né? Ele vai chegar com humildade. A segunda coisa de como nós podemos buscar essas promessas é que nós devemos estar desejosos de receber realmente essas promessas. Existe muita gente que pede, mas que não quer isso de fato. Existem pessoas que dizem, Senhor, salva a humanidade, mas não fala nem para o seu vizinho sobre Jesus, né? Não entrega um folheto, não faz nenhuma menção de Deus. Será que nós queremos mesmo que a humanidade seja salva se mesmo próximo da gente a gente não fala nada de Jesus? Como nós não nos colocamos na mão dele como veículo, né, dessa ação? Muitos falam, melhore meu casamento, Senhor, eu quero que melhorar meu casamento, mas não estão dispostos a absolutamente fazer nada para que isso melhore, não estão dispostos a mudar em nada a sua forma de ser. Então, são pessoas que pedem as coisas, mas de fato não querem ter nenhum tipo de trabalho, não querem fazer absolutamente nada que envolva uma ação delas. Então, para pedir as promessas do Senhor, nós precisamos realmente estar desejosos de receber essas promessas. A terceira coisa é a humildade e o respeito. Nós devemos chegar a Deus com humildade e respeito. Caleb respeitosamente lembrou a Josué. Nós não estamos falando aqui de reivindicar direitos, de restituir, né? Tem alguns que até fazem o culto da restituição, no sentido de cobrar a Deus. Nós não temos direito a nada, só a ira de Deus, né? E a condenação pelo nosso pecado. Esses são os nossos direitos. Mas em Jesus nós podemos pedir as promessas ao Senhor. Então, nós podemos pedir a Deus que Ele cumpra graciosamente as suas promessas para conosco. Nós vamos ver alguns exemplos disso, né? Antes disso, eu vou pedir para a produção aqui uma ajuda. Espera só um pouquinho. Ô Jaime, oi, você pega meu livro que está lá na sala, por favor, que eu vou precisar dele? Ele é minha produção, gente. Então, como eu estava falando, né? Nós podemos pedir a Deus que Ele cumpra graciosamente para conosco essas promessas. Vamos ver alguns exemplos disso. Deus prometeu, por exemplo, nos dar o Espírito Santo, né? Mas, ao mesmo tempo, na palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito. Muito obrigada. Ele quer que o seu povo busque, que o seu povo lhe peça, né, essa plenitude do Espírito. Então, Deus, ele promete o Espírito Santo, mas ele diz, enchei-vos do Espírito, né? Deus promete santificar seu povo, mas a Bíblia diz que nós devemos buscar essa santidade. Deus promete paz, mas pede que nós busquemos a paz nele. Ele nos promete sustento, mas ele nos manda orar pelo pão nosso de cada dia. Não só orar, mas também buscar esse pão com o nosso trabalho. Deus nos promete perdão, mas ele diz para nós confessarmos os nossos pecados, né? E ele vai tornar tudo isso branco como a neve, né? Deus nos promete o seu reino, mas ele pede para que nós nos esforcemos para entrar nele. Deus nos promete abençoar o casamento, mas ele pede que nós busquemos forças para viver feliz o casamento.
né? O casamento é uma instituição abençoada por Deus lá no Gênesis, mas nós precisamos, né, ter forças e buscar estar bem nos relacionamentos. Deus promete abençoar os nossos filhos, mas Ele nos diz que nós devemos interceder por eles. Deus promete nos guiar, nos orientar, mas Ele pede para nós buscarmos a sua orientação. Deus promete a sua presença, mas Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Deus nos fez muitas promessas, mas nós precisamos pedir: dá-me este monte, Senhor. Então, o recebimento das promessas de Deus não é uma ação passiva, mas é uma ação ativa. É como se nós tivéssemos um tesouro à nossa disposição, mas que nós devemos sim buscar, que nós devemos clamar ao Senhor para que nós possamos usufruir de todas essas promessas maravilhosas que Ele nos fez. A quarta lição que nós temos aqui é que Deus nos ajuda a receber aquilo que Ele mesmo prometeu. Josué 14:12 está dizendo aí: dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Aqui, Caleb deixa claro, né? Deus está comigo e, portanto, eu vou poder ter essa promessa dele realizada. Deus havia conservado Caleb por 45 anos, ele fala isso também no texto, né? Deus me conservou nestes 45 anos e ele estava certo de que o Senhor estaria com ele naquela conquista. Por causa da nossa fraqueza é que nós podemos contar com o Senhor. Romanos 8, 26 e 27 diz: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Muitas vezes nós não sabemos nem como orar para pedir essas promessas, mas aqui nós temos uma promessa de que o Espírito nos socorre nessa fraqueza e Ele coloca na nossa boca as palavras como orar e pedir ao Senhor. Então, Deus nos ajuda a receber aquilo que Ele nos prometeu. Nós devemos nos colocar na mão dEle, nós devemos colocar nossos joelhos no chão, nós devemos nos colocar em oração, pedindo a Ele que nos abençoe a saber como pedir cada uma dessas promessas. Nesses tempos difíceis, de tantas informações, em que o melhor que a gente faz muitas vezes é desligar a televisão, é não ouvir tanta coisa, mas a gente também se informa e isso, às vezes, isso cria ansiedade. Como é que eu posso ter paz? Né? Como é que eu posso ficar livre do medo? Porque somos humanos, temos medo, né? Temos ansiedade, mas não precisamos viver na ansiedade, viver no medo. Nós podemos sair disso, porque o Senhor nos prometeu ter paz. Mas para isso, nós precisamos buscar essa paz. Nós precisamos falar com Deus, né? Então, o Espírito Santo de Deus está conosco para nos dizer como devemos orar. Deus nos ajuda a receber aquilo que Ele mesmo prometeu. E a última lição que nós temos aqui é que nós precisamos ter paciência para obter as promessas. 45 anos Caleb esperou. Eu não imagino que quando ele ouviu de Moisés: a terra que você botou seu pé, essa você vai ter. Eu acho que ele pensou: bom, mês que vem, né? Daqui a pouquinho, então, eu já vou lá com o meu pessoal, a gente já fica com aquela terra. 45 anos, 40 anos de deserto, né? Quanto tempo Caleb teve que confiar que no final da jornada Deus daria para ele sim a promessa. Muitas promessas a gente quer ter momentaneamente, né? Como cápsulas. Eu oro, engulo a cápsula e saio dali da oração, abro meus olhos e aí eu já tenho toda aquilo que eu pedi. Não é assim, né? Nós devemos esperar pacientemente no Senhor, confiando que Ele, a seu tempo, fará todas as coisas, né? Bom,
E aí eu pedi para vir o livro, porque eu não poderia falar melhor do que o nosso autor aqui, o pastor Augusto Nicodemos, né? Ele conclui essa lição de uma maneira tão bonita que eu vou me permitir ler uma grande parte dela. Ele, na verdade, ele termina o capítulo com algumas palavras para algumas pessoas, e talvez você se enquadre em alguma dessas pessoas para quem ele manda esse recado, né? Então, a primeira palavra que ele manda é para os abatidos e desanimados. E ele diz assim: você precisa de perdão? Lembre-se de que, se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoá-lo e purificá-lo de toda injustiça. Você está precisando de sustento e vem sofrendo com a grande crise? Lembre-se da promessa que está embutida no Pai Nosso a respeito do pão de cada dia. Você está aflito e angustiado com medo do futuro? Lembre-se da promessa registrada em Hebreus: Deus jamais nos desamparará. Você está lutando contra o pecado? Lembre-se da promessa de que a vontade de Deus é a santificação. Diga: Senhor, se a tua vontade é a minha santificação, então ajuda-me a vencer o pecado. Você está confuso, sem saber o que fazer? Lembre-se da promessa de que o homem que teme o Senhor será instruído no caminho que deve escolher. Busque a Deus fervorosamente nas suas promessas. Talvez você precise orar mais, gastar mais tempo diante de Deus, colocar diante dele as suas angústias e fazer seus pedidos. Aí ele dedica também uma palavra para os negligentes, os que se consideram cristãos, mas não lembram da última vez que chegaram diante de Deus para, com ousadia, de dizer: dá-me este monte. Você se lembra da última vez que buscou o Senhor de todo o coração, em fervente oração, suplicando que Ele cumprisse suas promessas? Lembra-se de que as promessas de Deus não irão cair prontas do céu. Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12 declara: e desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Os cristãos recebem as promessas quando oram, lutam com Deus e suplicam. Busque a Deus, portanto, e se disponha no casamento, no sustento financeiro, na doença, na luta contra o pecado, em todos esses momentos, né? E por último, ele dá uma palavra aos que estão lutando contra algum círculo vicioso do pecado. Lembrem-se de que a maior de todas as promessas de Deus é que Ele vai andar no nosso meio e estar conosco. Por isso devemos nos purificar de toda a impureza, nos aperfeiçoando na santidade e no temor a Ele. Esta deve ser a nossa oração. Deus, se o teu desejo é andar comigo e se a tua presença vai estar entre nós, dá-me a promessa de que eu seja santo e puro de coração para que possa andar junto a ti. Que sejamos como aqueles que, pela paciência e perseverança, herdam as promessas. Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado só para gastardes em vossos prazeres. Se aprendermos a orar e a pedir com base nas promessas de Deus, nós podemos descansar na certeza de que Ele cumprirá a sua palavra, pois Ele é fiel. Vivamos neste mundo com essa confiança. Que maravilhoso, né, gente? Pensar que o pastor foi usado lá em 2017 para escrever essas palavras que fazem tão bem para a gente nesses dias de hoje, né? Nós temos promessas, que nós possamos humildemente, com o coração contrito, pedir ao Senhor que nós possamos usufruir de cada uma delas. Que as promessas de Deus sejam reais na sua vida durante toda essa semana e para sempre. Um grande beijo.